Por favor, fique de pé, esse pequenininho aí, não é? E o Kaique, nosso missionário também, ungido e maravilhoso. Ah, sim, desculpa, eu estou apresentando a minha dupla de guarda-costas que veio de São José dos Campos. E nós temos aqui o Catani com a Nilza, não é isso? Vou pedir para eles ficarem de pé também, por favor. Esse casal maravilhoso. São missionários líderes. Estou sentindo que nós temos um Monte Santo aqui no meio hoje, hein? Ah, aleluia, aleluia. Que bom que vocês estão aí. Guaxupé está aí hoje, não? Que bonito, glória a Deus, que bom, que bênção. Queridos, nós vamos abrir a palavra em 2 versículos apenas. Os dois estão no mesmo capítulo. Aliás, são 2 pequenos textos, um com 2 versículos, outro com 3, outro com 1. É Gênesis 32, versos 1 e 2, e Gênesis 32, verso 30. Gênesis 32, 1 e 2 e Gênesis 32, 30. Os 2 textos têm a ver com Jacó. E a Bíblia diz assim, ó: Jacó também continuou a viagem. Pouco depois, anjos de Deus vieram ao encontro dele. Verso 2: Quando Jacó viu os anjos, disse: Deus está acampado aqui. Por isso deu o nome ao lugar, o nome de Manaim. Então, Jacó está num lugar, viu anjos ali acampados, e ele disse: esse aqui é o acampamento de Deus, e pôs o nome de Manaim. Vamos agora para o versículo 30. Verso 30, diz assim, é 32, 30, tá? Gênesis 32, versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e continuo vivo. Quantos améns? Nós vimos aqui nesse texto 2 lugares que mudaram de nome, e quem deu o nome foi Jacó. Vou te fazer uma pergunta: por que na história bíblica Deus enfatiza tanto o nome dos locais, dos lugares? Por que o tempo todo Deus vai contando uma história na Bíblia e Ele enfatiza o lugar, o nome do lugar, as características do lugar? Aí de repente a história avança, Deus apresenta um outro lugar, dá o nome dele. Qual é a importância dos nomes dos lugares na Bíblia? Bom, a primeira e menor importância, a primeira e menor razão, é porque para que haja historicidade, para que haja peso no relato, você precisa dizer quando e onde. Qualquer historiador que vai levantar um relato, vai documentar um episódio qualquer, e ele vai publicar aquilo, ele, para que o trabalho dele ganhe crédito, seja respeitado, ele tem que dizer onde, quando, porquê, quem, e ele constrói esse pano de fundo que mostra que ele não está inventando uma coisa, é uma história real. E Deus, na história bíblica, Ele faz questão de vir detalhando coisas para quebrar qualquer argumento de uma pessoa cética que diz que a Bíblia não é muito respeitável. Por exemplo, quando aquele imperador romano decretou que as nações abaixo do Império Romano fossem se recensear, e por isso José e Maria saíram de Nazaré e foram para Belém, e Jesus nasceu em Belém. Aquele episódio, aquele relato bíblico tem
confirmação histórica por outras fontes que não são bíblicas. Puxa, exatamente, aquele imperador realmente em tal data, ele realmente exigiu que todo o povo debaixo do império se deslocasse para a sua cidade natal. Então Deus fez questão de colocar na Bíblia sinais, para que qualquer mente mais investigativa, que está buscando veracidade no escrito bíblico, diga: uau, é verdade, tem um relato lá, tem um relato ali, tem um relato lá. Amém, gente? Mas essa não é a principal razão porque Deus vai pondo os nomes nos lugares. Deus registra os nomes para ficar muito pontuado uma experiência marcante do céu na terra, que deixou pegadas e que nos desafia. Quando você vê, meu Deus, Jacó passou por Manaim, ele teve uma experiência sobrenatural, e ele pôs o nome no lugar, baseado na experiência que ele teve. É como se ele dissesse: gente, foi tão grande, que eu nunca vou me esquecer disso, e ninguém mais pode se esquecer. Esse lugar foi o lugar onde o anjo de Deus se acampou ao meu redor. E ele põe o nome Manaim. Mais adiante, ele também tem uma experiência de lutar com o anjo, e ele fala: eu vi a Deus face a face, minha vida foi salva. Peniel. Um dos homens que mais mudou nome de lugares na Bíblia foi Jacó. Jacó deu o nome de Betel quando ele sonhou com a escada que ligava a terra aos céus, e esses nomes nunca mais saíram daquele lugar. A marca do céu foi tão grande que uma bandeira foi fincada para nunca mais sair de lá. Deus está dizendo: o que eu fiz na vida de Jacó, eu posso fazer na sua vida. Deus está dando um recado para nós. Você está vendo? Jebus passou a chamar Jerusalém, graças a Davi, né? A cada lugar ganhou um peso na história, graças a um personagem, graças a alguém que andou com Deus e passou por ali, e o céu e a terra se encontraram naquele lugar. Sem Moisés, o Monte Sinai não é nada. Sem Abraão, o Monte Moriá não é nada. Sem Davi, Jerusalém, que era Jebus, não é nada. Sem Jacó, Peniel, não é nada. Existe um personagem tocando em Deus, trazendo o céu para a terra e pondo uma bandeira ali dizendo: Deus passou por aqui, Deus passou por aqui, Deus agiu nesse lugar, Deus marcou a minha vida. Agora eu queria pegar esses dois nomes, diga comigo: Manaim, Peniel. Os dois lugares são próximos geograficamente, e a distância cronológica entre o momento de Manaim e o momento de Peniel talvez tenha sido 2 dias, talvez menos que um dia, horas, porque Jacó está vindo num percurso. Vamos tentar criar um mapa aqui. Imagine que esse aqui é o lado norte do mapa, ali está o lado mais sul. Padã Arã foi o lugar onde Abraão viveu um pouquinho. Ele veio de Ur dos Caldeus, passou por Padã Arã e desceu para Canaã. Quando Jacó cria aquela confusão com o irmão dele, ele rouba a bênção, ele finge que é Esaú e Isaque o abençoa. Esaú fica tão irado que quer matar Jacó, e Jacó sai de Canaã e foge para Padã Arã, porque ali tem o irmão da mãe dele, e ele ali, ele trabalha 7 anos por Raquel, 7 anos por Lia, invertido, 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, e depois dos 14 anos trabalhando para ter as 2 esposas, ele ainda trabalha mais 7 anos para adquirir os bens que adquiriu. Aqui ele está voltando de Padã Arã para lá, e ele passa em Manaim. Quando essa história acontece, a Bíblia está dizendo que ele viu os anjos transitando por lá. Vocês estão me ouvindo bem? E ele vê os anjos transitando, e ele fala: uau, isso aqui é um acampamento de Deus, e põe o nome Manaim. Vivenciado isso, ele anda mais um pouquinho e ele passa pelo Val de Jaboque. É um vale onde um ribeiro chamado Jaboque
ribeiro de Jaboque, ele deságua nas águas do Jordão. Tem um ribeirozinho pequeno, e quando ele está atravessando as águas desse ribeirão chamado Jaboque, ele percebe que o anjo que o visitou em Manaim está por ali, e há uma segunda experiência aguardando por ele. Na hora que ele percebe isso, ele passa a família dele toda pelo ribeirão, joga o povo para o lado de lá, instala-os do lado de lá, e ele volta sozinho. E é onde acontece aquela luta com o anjo. Passa a noite inteira lutando, e ele é transformado, abençoado. O nome dele deixa de ser Jacó, passa a ser Israel, e ele põe o nome no lugar de Peniel. Diga comigo: de Manaim para Peniel. Essas duas experiências de Jacó são dois desafios que Deus quer nos dar. Por que Manaim foi uma experiência muito marcante para Jacó? O que aconteceu? Qual é a grandeza de Manaim para Jacó fincar uma bandeira e dizer Manaim? E qual é o peso da experiência de Peniel para Jacó fincar uma bandeira em Peniel? As duas experiências podem ser suas. Quando Jacó vê os anjos acampados ali, e ele fala: uau, acampamento. Põe de novo para mim aqui o versículo 1 e o 2, Gênesis 32, 1 e 2. Vamos pegar alguns detalhes aqui desse verso. Gênesis 32, 1 e 2. Jacó continuou a viagem. Por que ele continuou? Ele tinha acabado de interagir com o sogro dele. Bom, já que eu falo sobre isso, o sogro dele volta, ele continua a viagem, e ele, pouco depois, anjos de Deus vieram ao encontro dele. Ele começou a ver anjo passando ali, anjos barrando lá. Quantos querem que anjos passem pelo seu caminho em nome de Jesus? Quantos querem perceber que tem anjo na sua casa, tem anjo no seu trabalho, tem anjo na rua, tem anjo no seu trajeto, tem anjo abrindo portas para você? Amém, gente? A palavra de Deus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da igreja do Senhor. Os anjos estão esperando uma oportunidade para te servir. Quantos querem que algum anjo sirva você esses dias em nome do Senhor? Eu estava contando esses dias lá em São José dos Campos. Há uns 2, 3 anos atrás, eu estava orando com a minha esposa de madrugada, orando continuamente, vários dias, orando. Bom, 5 da manhã, naquele período do ano, estava escuro. Hoje, 5 da manhã, está claro. Eu levanto 5 horas para orar, o sol já está lá, quase no meio do céu, né? Falei: que é isso, sol? Pelo amor de Deus, baixa aí, não é? Mas naquele tempo estava assim, bem escuro. E eu gosto de orar andando, eu vou para um lado, para o outro, aleluia, glória, Senhor, abençoa. E eu fico para lá, para cá, né? E naquele dia, minha esposa comigo ali, e eu falando: Senhor, vi um clique assim no meu coração. Falei: Senhor, entra por essa porta, é a porta da sala. A porta da sala do meu apartamento em São Paulo, ele dá para uma área do elevador, uma área comum entre o apartamento da frente, né, o elevador. E eu passei assim e falei: Senhor, entra por essa porta em nome de Jesus. Na hora que eu falei isso, eu vi na fresta da porta, acendeu a luz lá daquele hall, acendeu. Falei: meu Deus. Aí eu pensei: será que o vizinho às 5 da manhã saiu e o sensor? Fui lá no olho mágico, olhei, ninguém. Aí que eu saí da frente, falei: meu Deus, não é? Entra, Senhor, em nome de Jesus, né? O anjo de Deus está cercando você por onde você vai. Os anjos de Deus têm prazer em servir a igreja, em guardar a igreja. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meu Deus, tem anjo acampado ao seu redor. Tem anjo acampado ao redor dos seus filhos. Você sabe que um dia um crente, tem crente fervoroso e crente até assim, uma fé meio maluca até, né? A irmã estava orando pelos filhos, os filhos iam para a escola, e ela falou: Senhor, protege meus filhos, Senhor. Põe um anjo de 3 metros de altura do lado dele. Que história doida é essa dessa mulher? E ela orou isso,
passou. O filho foi para a escola e no meio, não sei exatamente como é que aconteceu, que o filho viveu uma situação em que alguém manifestou um demônio na pessoa próxima. E na hora que o demônio estava manifestando, o demônio virou para o lado da criança e o demônio falou: uau, um anjo de 3 metros. Irmão, não sei se tem anjo de 3 metros, irmão. Mas o fato que foi muito engraçado, que a mãe orou uma expressão e um demônio ficou assustado com o tamanho do anjo. Os anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Quando Jacó viu os anjos, ele falou: uau, o acampamento de Deus. Sabe o que tem de mais curioso nessa palavra acampado aqui? É que se você for lá no original, esse aqui não é acampamento camping, de diversão, é acampamento de um exército. A palavra original que fala sobre acampamento é um acampamento militar. Quando Jacó vê os anjos, ele fala: uau, tem um exército acampado ao meu redor. Dá um amém. E quando ele põe a palavra Maanaim, a palavra Maanaim não é um acampamento, a palavra Maanaim significa 2 acampamentos. Por que Jacó pôs o nome Maanaim, que quer dizer 2 acampamentos? Um que ele via, que era o acampamento da família dele, e o outro que ele não via, que eram os anjos acampados ao redor. Essa experiência foi marcante para Davi, porque ele estava fugindo do sogro, o sogro estava perseguindo, irritado, porque o sogro achava que ele tinha passado a perna nele, era uma confusão. Lê a história que você vai entender. Jacó saiu fugido da casa do sogro, então ele tem uma ameaça atrás, e ele está indo para Canaã, onde Esaú tinha jurado matá-lo, há 20 anos atrás. E Jacó está debaixo de uma pressão, uma ameaça atrás, uma ameaça na frente, e quando ele vê os anjos, ele fala: aleluia, estou cercado, estou protegido, estou guardado, nenhum mal pode tocar a minha vida, nenhum mal pode tocar a minha vida. Fala para o seu vizinho: nenhum mal pode tocar a sua vida. Quem crê nessa palavra? Existe uma batalha sendo vencida em Manaim, existe uma outra batalha sendo vencida em Peniel. A batalha de Manaim é a batalha externa, são ameaças reais, são situações da vida, e Deus está mandando anjos para cercar Jacó num acampamento militar, livrando dos opressores, livrando da hostilidade, livrando dos homens movidos pelo diabo, livrando do problema, livrando da doença, livrando da crise. Deus vai fazer um Manaim acontecer na sua vida nesses dias. Meu irmão, o Manaim é toda a experiência que você está debaixo de um problema, de uma ameaça maior que você, seja uma doença, seja uma crise financeira, seja um problema externo de alguém querendo mal contra você. Deus põe anjos ao seu redor. O seu Manaim significa que ninguém pode tocar em você. O mal será arrancado, porque você está cercado por anjos. Quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha, eles não caíram sozinhos, tinha um 4º homem lá junto com eles. É o Manaim, é o livramento de Deus. Quando Daniel é jogado na cova dos leões, o anjo entra junto com Daniel. É o Manaim de Daniel. Então o Manaim são experiências de livramento que enchem as páginas da Bíblia. Deus vai livrando. Davi, ele está numa batalha. Essa experiência de Davi foi interessante. Os inimigos armados, o exército lá de lá, e Davi pergunta: Deus, eu vou para essa batalha ou não vou? Deus fala: vai. E Davi pergunta: como e quando eu vou? Deus diz para ele: fica parado, quando você ouvir um estrondo,
um tropel na copa das amoreiras, é que o Senhor já saiu marchando na sua frente. Pode ir que tem livramento para você. E Davi ficou esperando, e ele ouviu um barulho, é como se houvesse marchas, pegadas, né, batendo nos pés, mas aqui no ar, né, é o exército invisível indo para a batalha, preparar uma vitória, antes que Davi chegasse lá. São livramentos. Nosso Deus é um Deus de livramento. Nosso Deus cria caminho, cria escapes. Quantas situações maiores do que nós nos apavoram, nos deixam angustiados, mas tem um Manaim esperando você. Deus só registrou isso aqui na palavra, para dizer para todos nós: eu que dei o Manaim para Jacó, eu sou o Deus que dá o Manaim para você. Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que tem alguém nesse lugar que precisa de um Manaim nesses dias, e já chegou. O seu Manaim já chegou. Já chegou. Quem crê e recebe aí, em nome de Jesus. Esse livramento de Deus, ele nunca chega atrasado. Às vezes a gente queria que chegasse antes, conforme a nossa expectativa, a nossa ansiedade. Meu irmão, mas Deus vai chegar na hora exata. Confia nele, confia no Senhor, Ele não falha. O registro de Manaim na Bíblia é um recado para você. Os anjos que se acamparam lá estão acampados de novo ao seu redor. Um dia Eliseu estava em casa, e o rei da Síria ficou irritado lá na Síria. Ele falou: tem alguém aqui no meu palácio contando para o rei de Israel as minhas estratégias de guerra? Porque tudo que eu planejo fazer contra o rei de Israel, ele fica sabendo, e ele se antecipa: meu plano não dá certo. Com certeza tem alguém aqui contando lá. Aí alguém do palácio disse: não, rei, não tem não. É que lá tem um profeta chamado Eliseu, e tudo que você fala lá no seu quarto, Deus conta para Eliseu lá na casa dele. E Eliseu avisa o rei. Aí o rei ficou irado contra o profeta Eliseu, e mandou um exército pegá-lo lá na cidade onde ele estava. Eliseu acorda de manhã, né? Aliás, quem levantou primeiro aquele dia foi o discípulo de Eliseu. E o discípulo de Eliseu levantou, olhou pela janela e ficou apavorado. A casa estava cercada com um exército de soldados da Síria, inimigos, ameaça. E o rapaz ficou: meu Deus, nós vamos morrer. Não tinha escapatória. Humanamente, um exército daquele tamanho cercando uma casa já era. E ele vai apavorado e fala: Eliseu, é o fim, Eliseu. Eliseu tranquilo, tomando o cafezinho dele, comendo um pão de queijo com doce de leite de bococa. E Eliseu fala: querido, fica tranquilo. E o cara apavorado: meu Deus, meu Deus. Aí ele fala: Senhor, abre os olhos desse rapaz. E ele passou a ver que lá no contorno dos montes havia carros de fogo, cavalos de fogo. Um exército de anjo estava acampado ao redor daquela casa. De vez em quando a gente só vê o inimigo. Meu irmão, muito mais forte que o inimigo é o exército do céu, que já cercou a sua vida, já cercou a sua casa, e vai te trazer o livramento. E vai te trazer o livramento. E Eliseu, naquela tranquilidade de quem sabe o final da história. Quem aqui já sabe o final da história? Quem já leu na Bíblia que o final da história você vence? Quem tem certeza que no final você vence? Deixa eu dar um intervalo, deixa eu trazer uma ilustração que eu gosto muito de usar. Talvez até já tenha falado aqui na pré-história. Quando a última vez que eu vim foi quando eu desci da arca com Noé, não foi isso? Não, faz tempo. Imagine que o seu time de futebol, aquele timaço,
Esse mesmo, esse. Imagine que esse time aí que você falou agora vai jogar a final e você está naquela expectativa, mas a final é no dia e horário do culto, e você é crente, você vai para o culto. Senti falsidade, alguns améns aí, viu? Não me convenceu, uma meia dúzia de amém aí, foi muito, mas tudo bem. E você vai para o culto, mas você não é bobo, você deixa o jogo gravando em casa. Então você está aqui no culto, adorando a Deus, e o jogo está correndo lá, e está gravando em casa, porque você quer assistir depois do culto, como se fosse ao vivo. Aí você vem pensando assim: bom, eu não quero conversar com ninguém, porque eu não quero que ninguém conte o resultado do jogo, porque quando eu assistir a gravação, eu quero assistir como se fosse ao vivo, com emoção. Aí você está aqui no culto, adorando, aleluia, aí fogos, você fala: nossa, será que foi o meu time que fez gol? Será que o adversário, misericórdia, né? E você está aqui, mas, não vou esquecer isso, agora eu vou adorar, depois eu vejo em casa, aleluia. E o culto termina, o jogo já terminou também, e você fica fugindo dos irmãozinhos que torcem para o seu time, porque você não quer que ninguém conte o resultado para você. Você quer chegar em casa e assistir a gravação como se fosse ao vivo. Aí você foge, o irmãozinho que torce para o meu time está lá do lado, você vem para cá, fugindo dele, e você escapa. Quando você está lá na porta, indo embora, o irmão grita: irmão, vencemos! Aí você não sabe se dá glória a Deus ou se amaldiçoa o irmão, né? Porque você queria assistir o jogo gravado como se fosse ao vivo. Bom, agora você já sabe que o seu time venceu, tudo bem, vai para casa, esquenta aquela comidinha da manhã, do almoço, senta no sofá, liga a televisão e dá o play, e começa a assistir a gravação. Com 10 minutos de jogo, o time adversário marca um gol. Como é que você reage? Como é que você reage? Você fala: já que vira, aleluia. Por que você está tranquilo? Porque você já sabe o final do jogo, e eu estou contando a sua história aqui em nome de Jesus. De vez em quando você está na batalha e você leva um gol, o diabo te dá um golpe, você perde alguma coisa, mas você dá uma risada e fala: eu já sei o final da história, e no final da história eu venço. A palavra de Deus já contou que eu venço no final da história. Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Fala para o seu vizinho: no final você vence, querido. Fala para ele, vai. De vez em quando o golpe é duro, viu, gente? Mas a gente lembra, Deus já contou o final, está lá na Bíblia, está na palavra. Aí você fala: amém, amém, amém. Já que muda, já que Deus reverte essa situação, aleluia. No final a gente vence. Eliseu tem essa convicção. Eliseu está tranquilo. Aí ele faz uma oração, ele fala: Deus, cega esses soldados aqui. A oração dele é mais ou menos: pega a cegueira desse discípulo, tira dele e põe nos inimigos. Os soldados ficaram cegos, foram os anjos agindo, e aqueles soldados que vieram para matá-los, eles estão desesperados, e Eliseu então vira a situação, que ele põe todo mundo enfileirado, leva lá para o rei de Israel e fala: está aqui o exército que veio me matar, mas eu tenho um Manaim em casa. Segunda chance: mas eu tenho um Manaim na minha vida. Também não precisava gritar tanto, né, irmão? Ele está dizendo: mas eu tenho um Manaim na minha vida. Por isso eu trouxe o exército aqui, ó. Aí o rei de Israel fica todo animadinho: destrua eles. Ele fala: não, destrói quem você conquistou com a sua espada. Esses aqui você vai servi-los, põe comida na frente deles. E aquele banquetão arrumado assim, Deus manda voltar a visão dos soldados, e fala: uau, aleluia. E aí aquilo deu uma virada na história.
Bom, deixa eu fechar Manaim e falar um pouquinho de Peniel agora. Manaim são batalhas externas, e os anjos de Deus vão cercar você, para que você vença as batalhas externas. Mas Peniel não fala de nenhuma batalha externa, fala de uma batalha interna. Aqui em Peniel não tem mais inimigo externo. Aqui em Peniel a questão não é mais um problema que está me ameaçando. Aqui em Peniel é a natureza de Jacó, é a inclinação errada de Jacó, e o anjo resiste à bênção que ele quer. Me abençoa, não vou não, já está amanhecendo, me solta nada, me abençoa, não, me deixa embora, não, e Jacó segura o anjo, como é que é? Jacó segurou o anjo. Deixa eu fazer uma pergunta, Jacó segurou o anjo? Que anjo fraco é esse, irmão? Eu não quero nem a bênção desse anjo. O anjo, um homem segura. Opa, o que segurou o anjo não foi a força física de Jacó. O que segurou o anjo foi o espírito, a ousadia, a fé, a fome pela bênção, a postura de quem quer mudar a história. Meu irmão, não foi a força do braço de Jacó, foi a força do espírito de Jacó. O anjo de Deus que está rodeando a gente aqui hoje, os anjos que estão nos rodeando, eles estão esperando uma posição igual a de Jacó. Não vou te deixar embora, não, eu quero uma bênção, não, eu quero ser mudado, não, eu quero vencer do lado de dentro. Quem quer vencer do lado de dentro, em nome de Jesus? Deus transformou Jacó aquele dia, né? O anjo ainda pergunta: qual é o seu nome? É Jacó, trapaceiro, 171, né, tal. E o anjo falou: a partir de hoje você chama Israel, você é um vencedor, você é outra pessoa. E o anjo deu aquele golpe na perna dele, Jacó saiu puxando a perna, né? Eu fico imaginando o encontro de Jacó do lado de lá do riacho com a família. Ele chega com a cara brilhando, estou abençoado, mas puxando a perna, rindo e com dor na perna. E eu fico imaginando os filhos: o que aconteceu, pai? Tive uma briga ali. Pô, pai, mas tem que parar de arrumar confusão, né? Tem que parar de arrumar essas confusão, como diz um negócio aí, né? Não, foi um anjo de Deus, e eu estava lutando pela bênção. E não me chamem mais de Jacó, porque a partir de agora o meu nome é Israel. Eu venci um combate, uma batalha do lado de dentro. Deus mudou a minha natureza, Deus me fez um homem espiritual. Dá um aleluia aí. Sabe que tem muita gente na igreja que ama Deus, que quer servir a Deus, mas é dominado pela carne, ele não consegue viver uma vida vitoriosa em Deus. E o problema não é do lado de fora, é do lado de dentro, é ele com ele mesmo. E aquela coisa: meu Deus, que fragilidade, eu estou caindo nisso sempre. Meu irmão, Deus, a bênção de Peniel vai invadir a sua vida em nome de Jesus, e você vai subir para um outro patamar espiritual. Você vai viver um nível de espiritualidade, de unção, de autoridade. Meu irmão, os demônios vão ficar longe de você, porque a sua vida vai transbordar a glória de Deus, a natureza de Deus. Quantos améns em nome de Jesus? Amém. Quem provocou Manaim foi Deus. Jacó foi surpreendido: uau, tem anjo para todo lado, aleluia. Quem provocou Peniel foi Jacó. Ele está vendo os anjos aqui, ele está falando: Deus tem mais uma experiência para me dar. E ele empurra a família para lá, e ele provoca o embate com o anjo. Quem começa essa batalha somos nós. Quem cria esse movimento, meu irmão, a terra começa, o céu responde. Então hoje, eu não sei se você está precisando hoje mais de um Manaim ou mais de um Peniel. Eu sei que o Deus de Manaim e o Deus de Peniel está aqui nesse lugar hoje. E todas as batalhas não vencidas
serão vencidas. Quantos querem esperar algo imenso do céu nos próximos dias até o culto da virada? Diz amém. Aliás, virada de ano, meu irmão, é na igreja. Não, fala para o seu vizinho, irmão, pelo amor de Deus, fala, pelo amor de Deus, virada de ano é aos pés do Senhor. Quem diz amém para essa palavra? Não, mas sabe o que é? Porque eu vou lá para a praia. Pelo amor de Deus, irmão. Não, desculpa, eu não vou radicalizar aqui não. Eu respeito, às vezes a pessoa criou lá uma agenda. Amém, amém, amém. Não é o ideal. Por quê? Porque eu preciso devolver para Deus o ano de 2023 que Ele me deu. Eu preciso devolver. E eu preciso receber da mão dEle 2024 que está zerado. Meu irmão, o culto da virada é um ato profético. É um momento sobrenatural que você está dizendo: Senhor, encerrei. Foi meio esquisito, teve tropeção aqui, nem tudo eu acertei, mas estou te devolvendo. Fiz o melhor que eu pude. Aceita aí, Senhor. Cobre com sangue as minhas falhas. Toma aí, estou te devolvendo. Me dá 2024. Me autoriza a entrar em 2024, Senhor. Eu quero entrar abençoado nesse novo ano. Meu irmão, você vai pôr os pés ali, referendado pelo céu, em nome de Jesus. Deus está dizendo: pode ir, eu já criei um caminho para você, em nome de Jesus. Eu não sei se a igreja aqui tem o hábito de uma oferta especial no culto da virada. Vocês trabalham isso? Gente, eu um dia fui pregar em Goiânia, em 2001, alguns anos atrás, e o bispo Carlos falou: olha, todo ano tem um irmão aqui na igreja que ele gera uma oferta do valor do número do ano. Então ele falou: esse ano passado ele ofertou R$2.000, esse ano ele vai ofertar 2001. Eu falei: que coisa diferente. E ele falou: e ele gera isso. Eu falei, eu achei tão forte que no meu coração eu falei: eu também vou. E eu voltei todo dezembro, segunda semana de dezembro, eu vou pregar em Goiânia, desde 1800 e não sei quanto, né? Bispo Carlos já começa o ano, ele já marca comigo em dezembro do outro ano, já é tradicional na igreja, eu estou lá, né? E aí, eu passei, era segunda semana de dezembro, eu falei: daqui até a virada do ano, eu vou preparar minha oferta especial. E eu nunca mais parei de fazer essa oferta, e comecei a falar isso para as igrejas. Na época era Belo Horizonte, depois São Paulo, agora São José dos Campos, e eu falando: gente, eu fui tocado por esse projeto, e comecei a desafiar. As pessoas começaram a entrar no desafio, gerando, sonhando com uma oferta especial no culto da virada. Deus começou a fazer milagre, portas abrindo. Eu profetizo portas abrindo. Eu profetizo Deus cuidando da sua vida financeira, né? E às vezes a pessoa: não, eu sozinho não consigo. Junta com mais um, os dois dão mesmo um pelotão desse. Ah, não, nós dois não conseguimos. Junta 3, junta 4, junta 5. Mas entre no movimento profetizando: eu estou entrando numa etapa abençoada da minha vida, em nome de Jesus. Se a gente olha para a política no Brasil, a gente fica: meu Deus, o que está acontecendo? Existe um impacto negativo na economia por movimentos políticos. Meu irmão, muito maior do que a política é a mão do Deus que nos governa. Então, eu estou profetizando que aconteça o que acontecer na terra, o céu não muda, e o céu guardará a nossa jornada, em nome de Jesus. Tem Manaim preparado para você? Amém. Pelo menos para os 120 que falaram amém. Tem um Manaim preparado para você? Amém. Tem um Peniel preparado para você? Amém. E as dois tipos de vitória são herança de Deus para a sua vida. Esse texto não está na Bíblia só para você ter um conhecimento mental. Esse texto está na Bíblia para dizer para você quando é que você vai viver o seu Manaim e quando é que você vai viver o seu Peniel. E eu continuo vivendo muitos Peniéis, porque Deus está sempre mexendo comigo, mexendo na minha alma, mexendo no meu interior, e eu continuo tendo Manaíns,
porque Deus está sempre me livrando de uma furada, de um ataque, de um problema maligno. Essa semana nós vivemos um livramento maravilhoso de Deus. Deus tem feito isso muitas vezes, Deus vai fazer muitas vezes na sua vida. Crê na palavra? Amém. Recebe a palavra? Amém. Dê um aplauso de quem entendeu. Meu Deus, aleluia, aleluia. Fique de pé, querido, por favor. Você não pode ver os anjos, mas tenha certeza, eles estão acampados ao seu redor. Você nunca põe o pé num lugar sozinho, nunca. Você está escoltado. Levanta as suas mãos, pega as batalhas que você precisa vencer em Manaim e entrega para Deus agora. Fala: Deus, eu preciso de um livramento em tal situação. Deus, eu estou numa batalha em aquela outra. Senhor, eu tenho temores, né? Às vezes, como Jacó vendo Esaú vir contra ele, com 400 homens, a Bíblia fala. Jacó está com medo, mas ele está cercado por anjos. Fala: Deus, eu estou entregando as minhas batalhas em tuas mãos. Eu estou entregando as minhas batalhas em tuas mãos. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ver o teu livramento acontecendo. Se for uma doença, chama um Manaim do céu para cercar você nessa batalha contra a doença. Se for um problema financeiro, empresarial, um problema na justiça, se for um problema de relacionamento, qualquer coisa que cause medo em você, diz: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos essa batalha. Eu preciso de um Manaim. Dá-me um novo Manaim. Dá-me um novo Manaim. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero experimentar o teu livramento. Talvez o problema não seja na sua própria vida, mas na vida de alguém que você ama. Pede um Manaim para essa pessoa agora. Fala: Deus, eu estou entregando tal pessoa, tal situação, tal batalha, tal angústia, tal problema. Envia o anjo do Senhor para livrar essa vida hoje, em nome de Jesus. Senhor, que haja um milagre do céu. Senhor, que o teu Manaim aconteça nessa noite, em nome de Jesus. E você que está com batalha na sua alma, batalha interna, batalha nas emoções, batalha no seu espírito, batalha do lado de dentro, fala: Senhor, eu quero criar aqui um Peniel na sua presença. Deus, eu quero ser transformado por dentro. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha essência, e eu quero passar a viver como um príncipe que luta e vence, como diz a tua palavra. Fala para Deus: Senhor, eu estou entregando as minhas lutas pessoais, as angústias da minha alma, eu estou depositando aos teus pés. Que haja um poderoso livramento em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção e você vai colocar nas mãos de Deus em oração aquilo que é importante ser colocado hoje. Comece a falar com Deus agora, espontaneamente. Fale, entrega para Deus, menciona as suas guerras ao Senhor, enquanto nossa equipe de louvor entoa uma canção em nome de Jesus. Fale com Deus, fale com Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Ó Deus, ó Deus, te damos liberdade e cai o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade
fazer o que nenhum homem vem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o destino em Joel. Aviva-nos. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Terra clama. Já que a gente continua, só um pouquinho. Põe a mão sobre o seu coração. Olha para mim, por favor, olha para mim. Eu sinto aqui no meu espírito o sentimento que há em alguns hoje com o seu estado espiritual. É como se não está pleno, está incompleto. Parece que eu estou meio fora de lugar. A sensação é, parece que eu estou fora de lugar. Eu sinto hoje Deus querendo ajustar dentro do seu espírito uma conexão com Deus, uma conexão com o plano de Deus, uma conexão com o chamado de Deus. Eu sinto Deus querendo ajustar dentro de você esse encaixe. A sensação é, eu estou desencaixado. Era até hoje. A partir de hoje Deus está te encaixando. Segura a mão sobre o seu coração. E você que tem esse sentimento, fala isso com Deus agora. Fala: Deus, eu quero viver esse Peniel. É um reencaixe. É um reencaixe. Eu quero me encaixar dentro do projeto perfeito de Deus. Fala para Deus: Senhor, não me deixa fora de lugar, não me deixa, Senhor, meio sintonizado. Deus, sintoniza o meu espírito com o teu chamado, com o teu propósito, Senhor, com o plano perfeito do Senhor, em nome de Jesus. Vem fazer, cante com força, cante com fé e autoridade. Vem, Senhor, e vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer oh meu Deus, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a terra crema, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver, queremos o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Diga: a terra a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu Aleluia. descer. Nós vamos ver o céu descer. Nós vamos ver o céu descer, em nome de Jesus. Olha, nós vamos fechar esse momento trazendo ao altar uma semente. Um menino no meio da multidão, ninguém com pão, ninguém preparado. Um menino com 5 pães. Ele tinha 2 escolhas:
eu vou comer os 5 pães sozinhos e deixa esse povo para lá. Primeira opção. Segunda opção, eu vou pôr esse pão na mão de Jesus, Ele vai abençoar, Ele vai partir, Ele vai multiplicar, Ele vai alimentar todo mundo, vão sobrar 12 cestos, e como fui eu que dei os 5 pães, eu vou levar os 12 cestos para minha casa, todo mundo vai ganhar, e eu vou ganhar a colheita. Quem diz amém, em nome de Jesus? Toda semente posta na mão de Jesus se multiplica, e essa noite é uma noite de multiplicação. Nós vamos com todo o nosso coração trazer uma semente ao altar e dizer: Senhor, eu poderia usar para mim, mas eu quero ofertar, eu quero oferecer